Salve, salve nação corintiana, Timão na Veia está no ar. E hoje com uma notícia bastante preocupante para toda a nação corintiana. A notícia que nos chegou hoje é de que o Torino da Itália teria acionado a FIFA por uma dívida que o Corinthians teria com eles referente à compra do Danilo Avelar. A dívida total era de 1,5 milhão de euros, foi parcelado em 2 vezes. O Corinthians, com muito custo, pagou a primeira parcela de 750 mil euros, com certo atraso, e ainda ficou pendente uma outra parcela também do mesmo valor. O Corinthians tentou ainda um acordo com o Torino, o Torino não quis saber, acionou a FIFA, e com isso o Corinthians corre o risco de ficar até 3 janelas internacionais sem poder contratar nenhum jogador. Ou seja, não poderia contratar agora no início de janeiro, nem na janela do meio do ano, nem na janela do início de 2023. Então é bastante preocupante, principalmente se levar em conta que não é o primeiro clube que aciona a FIFA contra o Corinthians. O Estoril também acionou o Corinthians com uma dívida referente à compra do Matheus Jesus, uma dívida de 1.350.000 euros que o Corinthians deve para eles. Então, lamentavelmente, o Corinthians aí com a gestão principalmente aí do Andrés, que infelizmente mostrou ser um presidente extremamente caloteiro, que não paga ninguém, e o Corinthians aí está aí pagando por essa incompetência do nosso querido ex-presidente André Sanches. Então só com esses 2 jogadores aí a dívida deve ser aproximadamente 15 milhões de reais. Tem também a dívida com o Bozelli, não sabemos se o Corinthians acertou ou não, que era cerca aí de 6 milhões de reais, Bozelli já tinha também acionado. Então com isso a situação é bastante complicada. O Corinthians, para conseguir fugir dessa sanção, vai ter que pagar esses valores. Por outro lado, o Corinthians recorreu também à comissão arbitral do esporte para tentar aí reverter, mas é bastante difícil. O Corinthians, a tendência é que apenas ganhe algum tempo aí para conseguir esses pagamentos. A FIFA dá 45 dias de prazo, mas como o Corinthians conseguiu recorrer, esse prazo aí deve ser estendido, então a gente só vai saber o resultado aí do próximo julgamento, provavelmente já no início do ano que vem. Então o Corinthians tem que abrir os olhos, vamos ver se o Duílio aprendeu com os erros aí do seu antecessor, comece a colocar as coisas em ordem, as finanças em dias, porque realmente é mais uma notícia bastante desagradável para a torcida corintiana. Inclusive já teve processo de Jusilei, de Jadson, enfim, se eu ficar falando aqui de todos os jogadores que estão processando o Corinthians por calote, eu vou ficar aqui mais de 1 hora falando. Então é bastante lamentável. Felizmente, agora com a volta da torcida, o Corinthians pode pelo menos contar aí com o dinheiro das rendas dos jogos, que não está indo mais momentaneamente para cobrir as dívidas com o estádio. O Corinthians fez um acerto aí, então por enquanto ele está recebendo o dinheiro dessa renda, até porque agora com o naming rights, o Corinthians acertou o pagamento da dívida do estádio, ficou bem mais adiantado. E outro dinheiro que pode entrar, que seria muito bom para o Corinthians, seria o dinheiro do 4º lugar do Campeonato Brasileiro. Essa vitória aí contra o Grêmio, esse 4º lugar para o Corinthians, ele vai valer no total 44 milhões de reais. Porque o 4º lugar no Campeonato Brasileiro dá direito a 28 milhões. Se fosse 5º também não mudaria tanto, seria 26 milhões e meio. Mas a grande vantagem é que o Corinthians, ficando em 4º lugar, ele classifica diretamente para a fase de grupos da Libertadores. E com isso, você classificando para a fase de grupos, só aí nos 6 jogos que a equipe vai fazer, já dá direito a cerca de 16 milhões de reais. Então os 28 milhões com mais os 16 milhões aí da fase de grupo da Libertadores, já dá 44 milhões, com certeza vão dar uma boa aliviada aí nos cofres do Corinthians. De qualquer maneira, já é bom a diretoria do Corinthians já ir se mexendo para conseguir dinheiro para pagar essas dívidas, porque a FIFA começa dando essas sanções aí de impedir a equipe de contratar algumas janelas, mas posteriormente continuando essas dívidas, com certeza as sanções podem piorar, como aconteceu no caso do Cruzeiro, pode ocorrer perda de pontos em campeonatos e posteriormente até rebaixamento da equipe. Então espero que a diretoria do Corinthians agora abra os olhos o quanto antes
para que isso não aconteça mais e possamos aí aos poucos ir reduzindo todas essas dívidas que nós temos. E nós vamos ficando por aqui. Se você estiver gostando do nosso canal, se inscreva, curta, faça comentários, elogios, sugestões, críticas e compartilhe com os seus amigos. É isso aí, nação corintiana. É timão na veia e vai, Corinthians!